penso mais ou menos por aí. A gente começou um grupo, que o nome do grupo é Grupo de Estudos em Culturalidade e Política de Não Violência, né? E quando a gente fala em não violência, a gente pensa no Gandhi, né? Mas a inspiração para a não violência é uma inspiração de toda a filosofia védica, né? Quer dizer, esse conceito de Satyagraha, que é o conceito para a não violência, ele está presente no Bhagavad Gita. E, bom, a gente tem tentado compreender como é que a filosofia ela tem que ser o sinônimo da não violência. Infelizmente, como a filosofia ela sempre teve esse objetivo universalizante, ela foi geralmente muito violenta. Porque você tem o seu discurso, que é o discurso racional, o discurso verdadeiro, e os outros povos são os atrasados. Quer dizer, a violência não é só você não mata o outro só para ele sentir a vida, você mata o outro socialmente, né? Você mata o outro existencialmente, quando ele não pode mais expressar o que ele sente, você o matou, sabe? Quer dizer, a morte social é muito pior do que uma morte física, porque você é um corpo em vida, né? Então, assim, e a gente foi trabalhando muito com esse conceito de não violência, a gente tem chegado à conclusão que o grande problema da não violência é que as pessoas interpretam a não violência como uma covardia, né? Na verdade, o Gandhi diz o seguinte, que só os agressivos e violentos podem aprender a não violência, que o violento é muito melhor que o covarde. Então, o covarde ele simplesmente foge da raia, né? Exatamente, e ele usa... Exatamente, ele foge da raia. E ele usa essa covardia dele como sinônimo de não violência, né? Ele usa, quer dizer, ele quer mostrar que ele é não violento, mas na verdade não é isso, ele é um covarde. Então, quer dizer, que a necessidade da não violência passa pelo enfrentamento da questão. A não violência, ela exige uma coragem, ela exige o enfrentamento da questão. A coisa ruim que eu acho, ligando com cultura, é porque quando os portugueses chegaram aqui, né, encontraram nossos índios, os nossos índios no litoral eram índios amistosos. Então aceitaram, trocaram presente, não foi como nos Estados Unidos, outros países espanhóis que houve briga. O outro lado, que foram os nossos africanos que compõem a nossa estrutura, vocês estão falando de antropologia da religião, também foram trazidos, uma grande maioria, salvo pequenas exceções, um deles o Mica que celebrou, foram extremamente dóceis de vir nos navios negreiros, de aceitar aquela escravidão. Pouco se teve de quilombos que foram formados, como grande maioria, ou seja, entrou um pouco nessa nossa cultura, nessa nossa raiz de aceitar tudo, né? Lembrei agora há pouco tempo que nós importamos container cheio de lençóis, cheio de sangue dos Estados Unidos, né? E acham maravilhoso vender bolso de calça baratinho, porque isso barateava tudo. Quer dizer, fica na nossa cultura essa ideia do brasileiro muito bonzinho, né? Nesse sentido de ingênuo, de covarde, de não questionar, de não levantar bandeiras, né? De não se impor. Mas o brasileiro não é não violento, o brasileiro é covarde e violento, esse é o problema. Pode ser, juntou duas coisas super negativas no som. Covarde e violento. Não é não violentativo. Exatamente, porque a não violência exige uma ação. Uma ação. Tanto que o Bhagavad Gita diz, né, que o sentido da vida humana é a ação. Como é que você vai ter uma ação, quer dizer, como é que você vai ter resultados sem usar a violência? Essa é a questão. Né? Ou usando o mínimo possível de violência, porque o próprio Gandhi falou, né, e no comentário do Bhagavad Gita também do Yogananda Paramahansa, ele também fala isso. Ele diz, né, que, por exemplo, um homem que mata um outro que está matando milhões de pessoas, ele não é homem, claro que sim, né? A gente teve aquele episódio no Rio de Janeiro que, né, que chegou um rapaz assim transtornado e saiu atirando em crianças, apareceu um policial e matou ele. Não é herói, por quê? Porque você evita, né, uma violência maior. Então, às vezes, com uma violência você evita uma violência maior. Quer dizer, não existe a possibilidade de uma não violência absoluta, né? Mas é necessário, né? Não existe essa não violência, mas é necessário que a gente tente usar de todos os métodos não violentos, né? Antes da gente partir para
algum tipo de método mais violento que seja mais enérgico. Então, a ideia nossa seria mais ou menos a seguinte: como é que a gente pode associar a filosofia com a não violência? Quer dizer, por quê? Porque a filosofia, se a filosofia é o meio da razão, a razão por si só não pode, tem que ser a não violência. Né? O racional você não ser violento. Né? Trazendo um pouco dos nossos dias, né? Vocês estão vendo que, em geral, hoje, jovens têm se manifestado muito na sociedade. Os alunos da UNB, da USP atualmente e tal. A gente às vezes pode até questionar se os motivos que eles estão fazendo as manifestações são realmente legítimos ou não, né? Porque há uma dúvida ali com relação ao policiamento do campus, que alguns alunos foram pegos usando droga e resolveram colocar o policial e eles estão querendo questionar isso. Né? Mas há uma vontade, às vezes, de participação, só que tem tido algum tipo de atitude também assim de violência, porque é esse que é o grande drama da gente poder realmente fazer as reivindicações, né, as exigências do poder público, mas ao mesmo tempo não partir com a violência. Porque às vezes esse tipo de manifestação já ocorreu, quem morre é o pobre coitado do rapaz que foi lá para assistir, que leva uma bala, que leva uma coronhada, que, sabe, ele acaba sendo vítima e na verdade ele nem estava tendo uma participação assim. Gente, os estudantes da USP, se eles tivessem tido uma manifestação mais pacífica, eu acho que a sociedade teria feito comprado coisa dele. Um julgamento mais positivo, porque realmente policiamento no campus universitário é uma coisa problemática. Eu acho também. Né? Eu acho problemático, mas foram os próprios alunos de ouro que não me quem já não foi assaltado, roubado, porque ele transportou a pé. Né? Lá eu vou lá muitas vezes eu fico com medo, porque lá é perigoso. É bem diferente aqui da Católica, que é tudo fechado, embora a gente já teve uns casos que passaram bem distante, mas a gente realmente precisa considerar a questão da segurança, mas não uma imposição de uma força que constrange, na verdade. Mas os próprios alunos eles não foram, né? Assim, esse é o problema, né? Mas é determinado a instituição. A instituição de direito da fala a partir do momento que eles destruíram o patrimônio. Isso. E foi construído com só do povo, né? Eu acho que esse ideal republicano, né, faltou dele. Porque se você está com uma manifestação pacífica movida por ideal republicano, né, quem vai tirar a sua razão? Amém. Você quer falar? Eu acho que essa atitude dos alunos da USP não é democrática. É excessiva, né? É um direito demais fazer aparecer. Eu estudei na USP, existe um problema dos estudantes da USP. Eles acham que eles realmente são as únicas pessoas do mundo que pensam que o resto é tudo uma razão. Então, assim, mas se todo mundo que criticou eles pensam que são pessoas que leem a Veja, né? E aí, como eles desprezam a Veja, eles desprezam as pessoas. Não, as pessoas podem não ler a Veja, odiar a Veja e criticar ele, né? Quer dizer, então eu acho que tem um pouco esse problema. Eu não sou do tempo que nós fazíamos esses protestos, mas nós respeitávamos os bens públicos. O que me chateia é isso, porque assim, os bens públicos são pagos com nossos impostos. Eu, várias vezes dando aula aqui no presencial, encontrava alunos que desprezavam a instituição, que é a católica, querendo endeusar a instituição UNB, que é a instituição pública, como uma coisa de graça que ninguém paga. Eu ficava revoltado, porque eu estou pagando o meu trabalho para poder manter, aquela cambada de gente, sabe? E que muitas vezes não sabe valorizar, porque eu vou lá no campus da UNB, eu fico revoltado, com tanta pichação, com tanta depredação, com tanta falta de cuidado com o meio público. Aqui, você pode ver, as paredes são todas pintadas, tudo cuidado, tudo limpo, e é uma instituição particular. Puxa vida, lá é dinheiro nosso e tal, né? Dinheiro nosso e tal. Então me dá essa. Eu fico chateado. Não, e o público ele é particular, por quê? Porque o povo é o dono. Claro. Tem o dono, somos todos donos, nós somos os donos daquilo ali. Né? Certo. Mas então eu vou dar uma lida aqui no texto que eu fiz, mais ou menos para a gente entender como é que a gente pode trabalhar também a questão da interculturalidade e a EAD, porque a EAD é um lugar, a gente tem aluno de Angola, a gente tem aluno que mora no Japão, a gente tem aluno que mora nos Estados Unidos. Essas pessoas elas não são
aí. Quer dizer, a gente tem, então, São caminhadas pelo destino. exatamente,